Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, onde nós paramos ontem, para que eu mostre para vocês mais uma causa, mais um motivo, mais uma razão pela qual a glória de Deus se afasta ou pode se afastar do nosso meio. Só para a gente relembrar o versículo. 1 Samuel capítulo 4, 21, diz assim: Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. Não vou repetir o que eu já disse ontem, mas eu vou começar onde eu parei ontem. E daí eu darei sequência e depois entrarei no nosso tema de agora de manhã. A glória do Senhor, ela pode se afastar do nosso meio quando nós perdemos a noção do sagrado. Quando nós perdemos a percepção do sagrado. Quando nós misturamos o sagrado de Deus aquilo que podemos chamar de profano. Quando nós misturamos o sagrado de Deus as questões que estão mais envolvidas a essa vida, a este mundo, a essência do que se passa, do que se vive nesse mundo, do que o próprio Deus. E quando a gente vive isso, quando a gente pratica isso, a gente perde a percepção, e não somente perdemos a percepção, mas a glória de Deus, ela se afasta do meio do seu povo. A grande questão no texto que nós estamos trabalhando desse versículo, ela está no que havia do mais santo, do mais sagrado, o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo do Deus vivo, aonde Deus se juntava com o seu povo, aonde Deus se misturava com o seu povo, aonde Deus se manifestava ao seu povo, aonde Deus falava ao seu povo. Esse lugar, esse ambiente, esse lugar que havia sido separado, desde lá nas instruções do livro de Levítico, tudo quanto estava envolvido naquele lugar era santo, era consagrado, era separado a Deus. Ali não tinha nada, absolutamente nada, que não fosse santificado ao Senhor, separado para o Senhor, para a glória do Senhor, para a manifestação do Senhor. Mas os filhos de Eli começaram a se acostumar tanto com o sagrado, a perder a percepção de que aquilo que era sagrado deveria ser conduzido como sagrado, sem haver qualquer tipo de mistura, sem haver qualquer tipo de bagunça, de influência de outra natureza, seja ela qual for, qualquer tipo de situação que pudesse tornar aquilo que havia sido consagrado como sagrado ao Senhor fosse quebrado. E foi o que os filhos de Eli fizeram. Os filhos de Eli quebraram isso. Aquilo que era consagrado ao Senhor, eles começaram a trabalhar como alguma coisa que não tivesse valor. Os filhos de Eli conheciam todos os simbolismos de cada utensílio daquele tabernáculo. Eles conheciam todos os simbolismos. Eles cresceram vendo o seu pai ensinando isso. Eles cresceram vendo o seu pai mostrando para eles o que significava cada um daqueles objetos. Tudo tinha sido separado. Era um microfone, uma caixa, era uma bacia, era um candelabro, fosse o que fosse naquele lugar, era separado como sagrado ao Senhor. E os meninos começaram a bagunçar isso. Os meninos começaram a fazer confusão nisso. Os meninos começaram a dificultar as coisas, e eles começaram a brincar com essas coisas. Eles brincavam de maneira tal que eles pegavam o sagrado ali, aquela carne que era do sacrifício, e eles tiravam a melhor parte da carne para comer, para fazer um churrasquinho com os amigos. Aquilo que era consagrado, aquilo que era oferecido, aquilo que era destinado como oferta ao Eterno, ao Senhor, eles brincavam com aquilo. Eles não levavam a sério aquilo. Foi perdendo o sentido, foi perdendo a razão. Eles se acostumavam com isso. Era hora de entrar no tabernáculo, entravam de qualquer forma, entravam de qualquer maneira.
maneira, não pensavam no vestuário, não pensavam na mente, não pensavam no coração, não pensavam no culto, não pensavam em Deus. Eles entravam como se estivessem entrando no ginásio de esportes. Eles entravam como se estivessem entrando numa sala de qualquer brincadeira, de entretenimento, de videogame ou coisa parecida. Eles perderam a noção do sagrado. E o texto bíblico diz que a noção, quando a gente perde a noção do sagrado, Deus vai retirando a sua glória de nós. E a gente perde a noção do sagrado quando a gente começa a achar que nós somos importantes demais. Que nós somos mais importantes do que o que está consagrado ao Senhor. Não que o objeto tenha valor, mas o que simboliza esse objeto, para que eles estão consagrados, para quem eles estão consagrados, por que eles estão consagrados, para o que aconteça no culto. A consagração ela não está para que um músico cante bem. A consagração não está para que o instrumento seja bem afinado. A consagração está para que o que está sendo feito seja feito da melhor forma possível, para ser entregue o que é digno, para ser colocado diante dele, para ser apresentado a ele, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado, para que ele seja bendito, para que as nações da terra se curvem diante dele e declarem: só Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que tem a consagração. E esses meninos começaram a bagunçar esse negócio. E a glória de Deus não fica onde tem bagunça. A glória de Deus não se manifesta onde tem gente achando que é bom demais. Foi mencionado aqui pelo liturgo agora há pouco a visão do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus, está no capítulo 6, e quando ele vê o trono de Deus, o céu se abrindo, o Senhor assentado no alto e sublime trono, o texto diz que Isaías, ele se curva diante daquele trono, do Senhor que está assentado nele, e ele faz uma declaração que os filhos de Eli perderam a sensibilidade de fazê-lo. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a glória do Senhor é manifesta para aquele homem, para o profeta Isaías, uma coisa ele tem consciência, que o Senhor está assentado no alto e sublime trono, majestoso, e que ele é pecador, e nós estamos perdendo isso. Nós como igreja estamos perdendo essa visão de que Deus é o majestoso, de que nós somos pecadores, que Ele é o eterno, Ele está no trono, Ele é o dono da glória, e nós somos miseráveis, perdidos pecadores. Miseráveis, perdidos pecadores. É Ele que é o dono da glória, é Ele que é o majestoso, é Ele que é o poderoso, é Ele que é o eterno, é Ele que é o bendito, é Ele que, para Ele existem todas as coisas. E nós estamos brincando com esse que está sentado no alto e sublime trono. Isaías disse: eu estou perdido. Eu estou perdido. Quanto mais nos aproximamos da glória de Deus, mais nós percebemos quem é Deus, o santo e eterno e poderoso, e mais nós enxergamos a nós mesmos miseráveis, perdidos, pecadores. A glória de Deus se afasta, queridos, quando a gente perde a noção do sagrado. Fechando a parte de ontem, vamos entrar na parte de hoje. A glória de Deus tem algumas características. Eu vou mencionar umas 5 ou 6 delas. A primeira característica que eu quero chamar a atenção para nós nessa manhã sobre a glória de Deus é que a glória de Deus, ela é contagiante. Êxodo capítulo 24, 17 diz assim, você não precisa abrir que a gente vai ganhar tempo. Eu vou ler. Ora, a aparência da glória do Senhor
era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Eu não sei se você sabe o que é fogo. Talvez não saiba. Talvez você veja o fogo assim, ali numa chama de fogão. Você veja o fogo num palito de fósforo, num isqueiro. Talvez você veja o fogo ali numa margem de uma rodovia. Talvez você conheça o fogo assim. Durante um tempo, eu também enxergava o fogo assim. Até que em outubro do ano passado, no ano retrasado de 2022, eu comecei a ver o fogo de uma forma diferente. Eu tinha vacinado o gado na fazenda, tinha deitado, depois do almoço, dei um tempo para os funcionários lá descansar um pouco. E almocei, deitei um pouco, por volta de 1h da tarde, me preparando para voltar às atividades depois do almoço, quando alguém chegou lá, batendo na janela do meu quarto, quase derrubando a janela e gritando, Paulo, Paulo, Paulo. Eu falei, meu Deus, aconteceu algo terrível. O que é que esse rapaz está tão angustiado? Levantei correndo e malmente vesti uma bermuda e saí lá fora. Eu falei, o que é que aconteceu? Ele disse, vem olhar o que é que está acontecendo, o que é que está vindo ali. E quando eu saí na calçada da casa, que eu olhei do lado do nascente da fazenda, vinha um fogo devastando a fazenda toda. Era um fogo que vinha com 4 quilômetros de largura. As labaredas vinham com 8, 10, 12 metros de altura. Aquele negócio vinha lambendo tudo que tinha pela frente. A fumaça parecia uma nuvem. A fazenda, que era uma fazenda, é uma fazenda de mais de 1.000 hectares, 2.000 e tantas tarefas, ficou toda coberta daquela nuvem e escureceu a fazenda como se estivesse algo já escurecendo no final de tarde. E aquele fogo vem fazendo um barulho amedrontador. E eu pensei assim, rápido, segundos, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a única coisa que me veio na mente foi salvar o gado. Eu saí correndo, chamando os vaqueiros e disse, vamos salvar o gado. Tirar o gado daqui, vamos colocar em algum lugar que a gente possa salvar o gado. E aquele fogo vem num barulho, vem fazendo assim um calor imenso, e aquele negócio vem chegando perto, vem chegando perto, vem chegando perto, e contagiou tudo que tinha na fazenda. Queimou o capim, queimou os canos de irrigação, queimaram os fios de energia, queimaram os postes de energia, entrou na sede da fazenda, queimou parte do curral, só não queimou a sede da fazenda. Nós passamos aproximadamente 6 meses para recuperar parte do que o fogo tinha queimado. Eu voltei para esse texto, e o texto diz que a glória do Senhor é como um fogo consumidor. A glória do Senhor é assim. Não é uma coisa pequenininha, desapercebida, que alguém vê. A quilômetros de distância, colegas meus me ligavam, dizendo, Paulo, o que é que está acontecendo aí? Nós estamos vendo daqui. A quilômetros de distâncias, pessoas do povoado ligavam para mim e diziam, Paulo, o que é que está acontecendo aí? Nós estamos vendo a fumaça daqui. Porque a glória do Senhor, ela é assim, queridos. É algo que quem está à distância percebe, quem está perto é consumido, quem está à distância nota, quem está à distância é influenciado, é impactado. De alguma maneira a glória do Senhor, ela vai contagiando. A característica da glória de Deus é que a glória de Deus não é para um lugar único, para uma pessoa única, para uma família única. A glória do Senhor, ela contagia. E ela contagia bons e maus. Ela contagia o que nós queremos e os que nós não queremos, os que nós esperamos e os que nós não esperamos. Um tempo atrás estávamos na igreja mãe de João Dourado. E a igreja mãe tem uns diáconos famosos, tipo Gel, Agenor.
E esses homens estavam na porta da igreja, e chegou um rapaz embriagado. E ele disse: eu quero entrar. Aí os diáconos disseram: você não tem condição, você não pode entrar. Sabe aquele tipo de coisa assim, que na hora a gente faz uma leitura e a gente diz quem pode e quem não pode, quem deve e quem não deve, quem vai ser e quem não vai ser. A gente faz um diagnóstico da nossa própria ótica e a gente começa a regrar a quem Deus vai e a quem Deus não vai, a quem Deus toca e quem Deus não toca. E aquele rapaz, na ótica humana, era alguém que Deus não ia manifestar a sua glória na vida dele. E o rapaz insistiu: eu quero entrar, você não vai, você não pode. E seguraram o rapaz, deixaram do lado de fora do portão e insistiram com o rapaz, até que no momento o rapaz se aquietou-se. Eu não sei se estrategicamente ele ficou quietinho, os diáconos vacilaram, ele correu e passou pelos diáconos e entrou na igreja. Quando ele entrou na igreja, o pastor estava pregando e alguém tentou segurá-lo. Ele entrou assim lá por trás e ele mergulhou no último banco e veio se arrastando por baixo dos bancos. E os irmãos iam tomando um susto quando ele chegava, ele levantava a perna, foi um certo tumulto dentro da igreja, e os diáconos correndo pelo corredor, vendo ele passando de um banco para o outro e não podia pegar, até que ele saiu no primeiro banco. Quando ele saiu no primeiro banco, o pastor disse: não mexam com ele, deixem ele se assentar. Ele se assentou no primeiro banco. Ele disse: valeu, pastor, foi bom a sua ajuda aí. Se fosse esses meninos aí, eles vão botar para fora, mas valeu. E o pastor continuou pregando. No meio lá do sermão, ele disse: pastor, eu quero entregar minha vida a esse Jesus aí. Pedro, embriagado, sem noção, sem as faculdades mentais funcionando adequadamente, sem capacidade de discernir, de entender, de compreender. Mas ele disse: eu quero. Tá bom, já que você quer. Aí ele levantou, foi lá para frente, o pastor orou por ele. Nós, os presbíteros, pegamos aquele rapaz. O que nós vamos fazer com você? Ele disse: me bota para dormir em qualquer lugar. Eu me lembro que a igreja se mobilizou naquela semana. Nós levamos ele para a fazenda, a igreja arranjou um fogãozinho de 2 bocas, a gás, arranjou um colchão, arranjou umas cobertas, arranjamos umas roupas e nós entregamos na mão dele. E ele ficou trabalhando comigo lá na fazenda e eu fiquei lá acompanhando aquele rapaz. E durante um período ele ficou ali. No dia de culto eu levava ele para o culto, terminava o culto, ele dormia lá em casa, dormia na casa de meu irmão. No dia seguinte a gente levava de volta para a fazenda e ele ficou assim. Todo mundo começou a empolgar, o rapaz vai se recuperar. Depois de alguns meses ele teve uma queda, voltou a beber. Quando ele chegou lá em casa, ele disse: presbítero, o senhor tem todo o direito de não me receber mais, mas me dá mais uma chance. Eu falei: vamos, o que é que você quer? Ele disse: eu quero que o senhor não me deixe. Vamos voltar para a fazenda. Passamos mais alguns meses. Ele teve uma segunda queda. Depois de uns 2 anos, ele estava recuperado. Ele falou para a gente lá na igreja: eu já estou pronto para seguir a minha vida. Eu vou para Goiás. E ele foi. Depois de algum tempo em Goiás, eu estava com minha esposa. Naquela época ainda era telefone fixo. O telefone tocou. Eu fui atender. Quando eu atendi, ele falou: é o presbítero Paulo? Eu falei: sou eu. Ele disse: aqui quem está falando é Antônio Carlos. Antônio Carlos? Quem é Antônio Carlos? Ele disse: Antônio Carlos é aquele que entrou na igreja aquele dia, assim, e entregou a sua vida para Jesus. E eu estou ligando para o senhor hoje para te dar uma notícia. Eu falei: qual é, Antônio? Ele disse: eu estou frequentando uma igreja, Assembleia de Deus aqui em Goiânia, e hoje eu fui eleito diácono. É mesmo, meu irmão, se é. Nós nos alegramos. Foi uma festa. Está ali alguns meses, um pouco mais de um ano e meio.
O telefone tocou novamente, eu não atendi. É o presbítero Paulo. Aqui quem está falando é o presbítero Antônio Carlos. Quem é Antônio Carlos? Eu sou aquele. Dali a algum tempo, uns 4, 5 anos depois, ele me ligou. Eu atendi o telefone. Ele disse: é o presbítero Paulo. Aqui quem está falando é o pastor Antônio Carlos. Ele disse: eu quero pregar na igreja, mãe. Eu quero dar o meu testemunho. Ele veio de Goiânia com a sua esposa. A esposa era filha do pastor titular da igreja. Uma igreja com centenas de membros, com alguns pastores no seu colégio pastoral. E ele era um deles. Ele veio com a esposa e com 2 filhos. Pregou no templo da igreja mãe. Relembrou o dia que ele mergulhou no último banco. E ele mergulhou como um cachaceiro e saiu no primeiro banco, alguém contemplando a glória. Porque a glória de Deus contagia. Nós não somos capazes de segurar a glória de Deus. Nós não somos capazes de medir a quem a glória de Deus vai contagiar. Nós não somos capazes de escolher a quem a glória de Deus toca. Porque a glória de Deus é dele. É ele quem sabe. Paulo vem vindo de Damasco. E a glória de Deus veio sobre aquele homem, Saulo, o então Saulo. E nós conhecemos a história, não precisamos falar. Mas depois que Saulo estava experimentando 3 dias de oração e jejum, queridos, o Espírito de Deus vem para um homem de Deus chamado Ananias. E o Espírito vai até Ananias, que está orando, e diz: Ananias, você vai à casa tal, na rua tal, porque naquela casa tem um homem que está orando. E Ananias diz para o Espírito de Deus: eu não vou. Porque quem está lá é Saulo. Saulo é um perseguidor do Evangelho. Saulo é aquele que consentiu na morte de Estevão. Saulo é aquele que comandou o exército de Roma para destruir a igreja. E Deus está dizendo para Ananias, e Ananias está dizendo para Deus: eu não vou, porque Saulo não merece a tua glória. É assim que a igreja tem visto ao ser humano. Nós temos escolhido a quem nós queremos que Deus toque, que queremos que Deus salve, queremos que Deus se manifeste. E o Espírito de Deus então diz: Ananias, você não sabe quem é aquele homem. Aquele homem é um escolhido meu. Eu escolhi, Ananias. Eu separei, eu elegi. Ele é meu, e importa que ele saiba o quanto ele precisa sofrer pelo meu nome, porque a glória de Deus é contagiante. Não tem ninguém na sua família que a glória não possa alcançar. Não tem ninguém na sua família, no seu rol de amizade, nos seus colegas, que a glória de Deus não possa chegar lá. A glória de Deus, ela não se limita ao que você pensa e ao que você acha. A glória de Deus, ela é contagiante como um fogo consumidor. Amém. Mas uma segunda característica da glória é que a glória do Senhor santifica o ambiente. A glória do Senhor, quando ela chega, ela consegue abrir entendimento de uma forma tal que é perceptível por cada um que está no ambiente o que é e o que não é agradável a Deus. O que é e o que não é que sensibiliza o coração de Deus. O texto de Êxodo capítulo 29, 43 diz: e ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. Não é uma questão, queridos, apenas de uma consciência moral. Não é apenas uma consciência de um cidadão. Não é apenas uma consciência legal. Não é apenas uma consciência ética.
Não é apenas uma consciência humana, pelo contrário, quando a glória do Senhor chega no ambiente, há uma santificação por essa glória, há uma santificação pela presença dela, há uma santificação pela ação dela, pelo mover dela. Uma das grandes características dos avivamentos históricos é que a glória do Senhor, ao ser manifesta nesses avivamentos, ela promove santidade. Há uma consciência coletiva do que é e o que não é pecado. O que hoje aparenta não ser, quando a glória chega, se percebe que é pecado. Porque o que deixa de prevalecer no ambiente não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas é a glória de Deus que permeia os corações, os sentimentos, os propósitos, os objetivos, as visões. E isso promove santidade. No ano de 83, não, foi mais um pouquinho para frente, foi no final da década de 80, havia um grande avivamento entre os concombas, e havia uma grande missão no Brasil, chamada Missão 20. Era um dos pastores presbiterianos de maior influência na história brasileira, registrada até hoje. E o pastor, diretor da Vinde, trouxe para o Brasil o pastor que Deus, um dos pastores que Deus estava usando no avivamento na África do Sul, lá no meio dos concombas. E nós nos mobilizamos na região de Irecê com 3 ônibus. Nós saímos com 120 pessoas. Nós saímos com 2 ônibus da cidade de João Dourado e um da cidade de Lapão. Nós íamos para um congresso em Fortaleza, porque nós estaríamos diante do pastor que estava vindo do meio de um avivamento, aonde os grandes sinais, aonde os grandes prodígios, as manifestações miraculosas de Deus estavam acontecendo. A exemplo daquilo que Jesus fazia no seu tempo ministerial, enquanto aqui na terra. Coxos levantavam, aleijados eram curados, cegos passavam a ver, doenças malignas, cancerígenas eram curadas, e os prodígios estavam acontecendo, e a fama daquele avivamento, naquele período, se estendeu por toda a nação, se estendeu por toda a terra, chegou até nós aqui na região, e nós estaríamos na presença desse pastor. Era um pastorzinho africano, desse tamanho, magrinho. A gente olhava para ele e dava vontade de ter pena, de tão magro, de tão pequenininho, tão miudinho que ele era. E esse pastor pregou as 4 noites do congresso. E durante as 4 noites a gente estava ali sentado esperando ele falar alguma coisa sobre o poder de Deus, sobre um testemunho, sobre uma cura, sobre um sinal. A gente de vez em quando olhava perto da gente para ver se tinha alguém doente ali com o pé torto, com a mão enrugada, se tinha alguém com o olho que não enxergava, a gente esperando ver acontecer alguma coisa, e a gente está naquela expectativa. E aquele pastorzinho sobe no púlpito com um português europeu e ele falava assim. Ele repetiu essa frase, minha esposa estava lá, não sei se minha irmã estava lá, eu não sei se alguém aqui além de Paulo Ednei estava lá, mas aquele pastorzinho desse tamanhozinho, magrinho, africano, com aquele portuguesinho europeu, ele falava assim: estimados pastores, favor santificar vossas vidas. Durante o sermão, ele parava o sermão e repetia essa frase. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E ele pregava 40, 50 minutos durante o sermão. Ele repetia isso dezenas de vezes. Estimados pastores, favor santificar vossas vidas. Queridos, aquilo foi entrando como uma flecha. Aquilo foi entrando como um punhal no peito.
E mais de 30 anos depois, eu não me lembro de nada que aconteceu naquele congresso, a não ser de um episódio na viagem, que foi uma desinteria coletiva que pegou todo mundo dentro dos 2 ônibus. Mas eu me lembro dessa frase: estimados pastores, por favor, santificar nossas vidas. E ele dizia: a única coisa que nós não podemos carregar dentro de nós, diante da glória de Deus, é o pecado. O pecado não junta com a glória de Deus. E ele falava: vocês querem agora, por favor, santificar vossas vidas. Uma terceira característica da glória de Deus é que Deus quer manifestar a sua glória em toda a terra. Números capítulo 14, 21 diz: tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. A glória do Senhor, ela vai encher toda a terra. O que é que você entende por toda a terra? Eu não sei o que é que você entende por toda a terra, mas eu vou dizer o que é que eu entendia por toda a terra. Eu entendia que toda a terra é um lugar aonde tem influência, aonde tem uma pessoa importante, aonde tem uma economia significativa, aonde tem uma geografia abençoada, aonde tem um povo que é diferenciado. Mas tem lugar que não é toda a terra. Tem lugar que não é toda a terra. Eu pensava assim. Tem lugar que a glória de Deus não chega. Tem lugar que a glória de Deus não atinge. E no ano de 85, nós estávamos construindo esse acampamento. Para quem não conhece, esse lugar aqui, no verão, ele chega a 40 graus fácil. É um lugar quente, assustadoramente quente. E nós víamos lá de João Dourado um grupo de jovens, uns 10 jovens de João Dourado em cima de um trator. A gente via na estrada de chão, saía de lá de manhã, às 6, 7 horas da manhã, e chegávamos aqui à meia-noite, 2 horas da madrugada, para construir esse acampamento. E nenhuma dessas nossas vindas, o nosso objetivo era pegar areia nessas estradas, para trazer aqui para o acampamento, para construir isso que está construído. O que foi construído na época, obviamente. E tinha um irmão lá da igreja de Conquista, não sei se era irmão, mas era dono de uma F4000. Esse senhor morreu no ano passado. Os irmãos de Conquista aqui possivelmente vão se lembrar dele. Era Silvio. Faleceu no ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. O ano passado, ele era dono de uma F4000. F4000, para as mulheres que talvez não conheçam, é um caminhãozinho curto, que só tem um eixo atrás, com a capacidade de 4, 5 mil quilos. E a gente vinha com essa F4000, a gente ia lá no areal da estrada, enchia aquele caminhãozinho de areia, vinha, descarregava aqui, voltava, tomava um banho no rio, obviamente, pegava de novo no carro, ia lá, pegava o caminhãozinho de areia, vinha, descarregava aqui, tomava um banho no rio. E quando eram umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, um sol de matar, a gente já tinha carregado uns 10 caminhões de areia. A gente, sabe como é jovem? Pensa tudo quanto é coisa. Um de nós disse assim: achei uma lâmpada Aladim. Você tem direito a fazer um pedido para acontecer com essa lâmpada. Queridos, eu estou falando de 1985. Aqui não tinha nenhuma casa, nenhuma. Aqui não tinha energia. Aqui não tinha estrada. Aqui não tinha comunicação. Aqui só tinha um lugar para frente chamado Gentil do Ouro, que ainda está a 40 quilômetros de distância daqui. Aqui não tinha geladeira.
Na época nós não conhecíamos caixa de isopor. Esse negócio esse cooler hoje, isso é hoje. Na nossa época era caixa de isopor, mas nem caixa de isopor a gente conhecia. Era assim. E nós estamos lá nessa meio do mato, carregando um caminhão, 2 horas da tarde, 40 graus, exaustos, meninos. Eu tinha 17, 18 anos de idade, meu irmão, que era o mais velho, tinha 19, os outros tinham nessa faixa de 18, 19, 20, 21, e nós estamos lá assim, exaustos, cansados, e alguém falou, faça um pedido. Teve um que fez um pedido assim, que a gente deu risada. Ele disse assim: eu quero pedir ao Eterno Santo e Poderoso que mande um anjo com uma caixa de picolé. Vocês estão sorrindo, foi o que nós fizemos. Todo mundo caiu na risada. Uma caixa de picolé, nem energia tem, nem isopor tem, no meio do mato. A primeira bodega, a primeira venda que tinha era aquela na entrada lá no asfalto, lá no Rio Verde 1. A cidade de Itaguaçu na época não era cidade, era povoado. Para você saber de que época eu estou falando, Itaguaçu não chamava Itaguaçu, o nome era Tiririca dos Bodes. Era Tiririca dos Bodes. Mudou o nome de Tiririca dos Bodes para Itaguaçu quando foi emancipada a cidade. Nós estamos falando dessa época. O rapaz, o irmão, diz: eu quero que Deus mande um anjo com a caixa de isopor. Quando nós terminamos de sorrir, queridos. Quando nós terminamos de sorrir, nós olhamos a estrada. Quando nós estamos olhando para a estrada, veio um rapaz com a caixa de isopor nas costas, cheia de picolé, e caminhou até nós. E nós ficamos perplexos, parados ainda. Aquele rapaz veio, parou onde nós estávamos, não falou nenhuma palavra, abriu a tampa e nós olhamos. Todos os sabores possíveis e imagináveis. Frutas que inclusive não tem na região. E nós não sabíamos o que escolher. Chupa esse, olha como esse é bom. A gente conhecia picolé de biscoito, de coco. Tinha um outro na época, nada. Essas coisas eram picolé que a gente conhecia. Esse era um picolé pasteurizado com aquele papelzinho por fora. Enorme. Para abrir, a gente tinha que abrir aquele lacrezinho do empacotado a vácuo. Igual o picolé daqui bom. Nós chupamos quanto quisemos. Teve gente que chupou 10, 12, 15. E nós chupamos aquele picolé. Queridos, quando nós terminamos de chupar o picolé, que a gente não aguentava mais, aquele rapaz, sem abrir a boca, sem falar nada, ele fechou a caixa. A caixa tinha tantos quantos picolés tinha chegado no lugar. A exemplo da multiplicação dos pães. Os cestos não esvaziavam. Ele fechou a caixa e começou a caminhar em sentido contrário. E nós ficamos perplexos olhando para o rapaz, até que num determinado momento, depois que ele caminhou uns 50, 70 metros, ele desapareceu. Nós não encontramos nem os papeizinhos
dos picolés que nós descascamos. Desapareceu. Nem os palitinhos dos picolés que nós chupamos já não estavam mais no chão. O pedido tinha sido: Senhor, mande um anjo, uma caixa de picolé. Nós nos assentamos e um perguntou para o outro: o que foi isso? E a gente não sabia, a gente não tinha resposta. O que foi isso? E Deus foi tomando conta daquele ambiente. E a gente foi percebendo que a glória do Senhor enche toda a terra. A glória do Senhor chega num lugar como esse, deserto, que não tem ninguém, que não tem energia, não tem estrada, não tem comunicação, não tem sorveteria. E a glória do Senhor chega ali porque tem gente sedenta dele. Porque tem gente com sede, não do picolé, mas com sede da glória dele. Porque tem gente querendo não se deleitar com uma fruta, mas se deleitar com o meximento do Espírito. E nós caímos por terra, e nós choramos, e nós pranteamos, e nós nos derretemos na presença de Deus, e falamos: Senhor, como nós somos pequenos, pobres, nus, como nós não acreditamos em que a tua glória enche toda a terra, como a gente fica esperando por recursos humanos, por vontades humanas, por condições humanas, e quando alguém pediu uma caixa de picolé, a gente deu risada. Acho eu que o Espírito de Deus deve ter dito: esses meninos são ingênuos. Eles poderiam ter pedido coisa maior. Eles poderiam ter pedido coisa maior. Certamente a necessidade deles era uma caixa de picolé. Mas eles poderiam ter pedido coisa maior. O que é que você tem pedido para Deus, meu filho? Você, como jovem, o que é que você tem pedido para Deus? O que é que seu coração deseja de Deus? Qual é a sede do seu coração, da sua alma? Qual é a sede da sua vida? O que é que alimenta o seu coração? O que é que você tem pedido para Deus? Um dia desses eu compartilhei isso no meu grupo de discipulado. Discipulado não, no meu pequeno grupo que eu faço parte lá na igreja de João Dourado. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte, um dia desses, ele falou assim: imagine que Deus decidiu atender todos os seus pedidos de oração. Imagine aí, Deus decidiu atender todos os seus pedidos de oração. Não vai ficar nenhum sem ser atendido. Aí você vai chegar no culto da igreja que você pertence no domingo à noite. Quantos novos convertidos estarão naquele culto como resposta de oração do seu pedido a Deus? É possível que a igreja continue vazia do jeito que ela está, porque nós não temos pedido a Deus por salvação de vidas. É possível que a gente esteja com sede e pedindo um picolé. Nada de errado nisso. Mas é possível que nós estejamos pedindo somente o picolé e não estejamos pedindo a salvação de almas. Quando esse acampamento foi construído em 85, o primeiro ambiente a ser construído foi um daqueles quartinhos ali que hoje é dormitório feminino. Não, na época era feminino, hoje eu não sei. Era um daqueles quartinhos ali. Foi o primeiro ambiente a ser construído. E nós estávamos num culto lá dentro daquele quartinho, sonhando com esse lugar. Um grupo de 10 jovens. O mais velho tinha 22 anos de idade, o mais novo era minha esposa, tinha 17. Na época ainda não era esposa, era namorado. E nós estávamos ali no culto, depois de um dia de trabalho, carregando areia, fazendo massa, cavando alicerce, e alguns irmãos como pedreiro, levantando parede, e aquele negócio todo. A gente estava morto de cansado, e já no final, já no início da noite, já tínhamos jantado, e já estávamos ali para fazer o culto ao Senhor. E naquela noite alguém perguntou assim: pastor Valentim, o que é que nós vamos pedir a Deus? Alguém levantou a mão e disse:
Eu quero fazer um pedido a Deus. E aquele jovem fez um pedido naquele quarto. Ele disse: eu quero pedir a Deus que esse lugar seja um lugar de salvação de milhares de jovens. Que este lugar seja um lugar onde Jesus, o Espírito de Deus, vai chamar vocacionados para o ministério. Que este lugar seja um lugar onde missionários serão tocados. Que este lugar seja um lugar onde pessoas serão levantadas para tocar as nações da terra. Eu quero pedir ao Senhor que esse lugar seja cheio da sua glória e que nas gerações futuras pessoas sejam levantadas pelo Espírito de Deus para manifestar a glória dele nas nações. Eu comentei rapidamente ontem, eu vinha com minha esposa no carro e a gente vinha lembrando do pastor Leandro, convertido aqui, levantado aqui, chamado ao ministério aqui e exercendo o seu ministério no Chile, nos Estados Unidos, trabalhando na revitalização de igrejas, que mandou o missionário Simonton para fundar o presbiterianismo no Brasil. Nós aqui, desse lugar, revitalizando os nossos pais na América, que mandaram o Simonton para o Brasil. A glória de Deus alcança todos. Nós lembrávamos do pastor Pedro Fernando, no Chile, hoje nos Estados Unidos, trabalhando em uma parte da Ásia. Recentemente ele esteve conosco e nos convidou, a mim e o pastor Clóvis, para irmos junto com ele para o Nepal, para conhecermos a obra de Deus no Nepal. E eu lembrei daquela noite, naquele quarto, quando alguém disse que este é o lugar para Deus chamar pessoas para salvar as nações da terra. Alguém que se converteu aqui, foi chamado aqui, está no Nepal. Porque a glória de Deus, ela é assim. Não sou eu que regulo, é o Espírito de Deus que sopra onde quer, do jeito que quer e quem quer. Ele é livre, ele sopra se quiser, se não quiser, se eu creio, se eu não creio. É o Espírito de Deus. Lembramos do pastor Ronaldo, que foi para o Chile, hoje está na Nova Zelândia, pregando o Evangelho. Lembramos também da missionária, da missionária Claudenice Lapão, que hoje está na Escócia. Lembramos da missionária Laurene, que está na África. Um pedido que foi feito ali numa reunião de oração de 10 meninos, de um culto à noite, mas tinha uma alma desejosa de salvação de vidas, tinha uma alma desejosa de Deus tocar pessoas, levantar jovens. Pastores como Valtenor foi chamado ao ministério aqui, pastor como o pastor Ronaldinho foi chamado ao ministério aqui, pastor como o pastor Abinailton foi chamado ao ministério aqui, pastor Aldon foi chamado ao ministério aqui. Uma oração, porque Deus quer manifestar a sua glória em toda a terra. Uma outra característica, queridos, é que a glória de Deus é para ser manifesta entre nós. Deuteronômio 5:24 diz assim: e disseste, eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda continua vivo. Repetindo a referência, Deuteronômio 5:24, e disseste, eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje ouvimos que Deus fala com o homem, e este ainda continua vivo.
julho de 92. Um grande congresso no estado da Bahia foi anunciado entre nós. O congresso teria como preletores 2 pastores que nós não conhecíamos até então. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, e o pastor Ceni Tavares, da igreja de Aracruz, no Espírito Santo. Aracruz, no Espírito Santo. Congresso estadual. Nós decidimos ir para lá. Nós saímos daqui com 24 pessoas, umas 18, 19 da igreja Mãe de João Dourado e umas tantas da igreja de Lapão. 6 de Lapão. Você estava lá? Estava. Para nós foi uma surpresa. Um congresso estadual. Nós levamos daqui da região 20 e poucas pessoas. Sabe quantos inscritos tinha? 30. Foi uma decepção para a organização do congresso. Foi uma vergonha para a organização do congresso. O congresso promovido pela primeira igreja presbiteriana da Bahia, a igreja da Bahia, a igreja da Mangueira, como é conhecido. 2 preletores, um de Belo Horizonte e outro do Espírito Santo. 30 pessoas inscritas, e se não fossem as 2 igrejas aqui da região, só ia ter 4 pessoas. O que para todos foi uma decepção. Foi muito fácil para nós entendermos o que é que Deus queria. Deus queria falar o coração daqueles 24 da região de Irecê. E assim foi. O congresso durou 3 dias. Em nenhuma das pregações o pastor Jeremias estava pregando sobre o poder de Deus e sobre a glória de Deus. E ele disse para nós que estávamos no auditório: você acredita no poder de Deus? Estou perguntando para você também. Você acha que Deus, a exemplo do que nós acabamos de ler, fala, a exemplo do que nós acabamos de ver, que Deus fala com o homem, que o homem ouve a voz de Deus e que Deus continua vivo? Eu não estou aqui questionando o jeito que Deus fala, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus fala. A gente crê na palavra de Deus como instrumento de voz de Deus para nós. Então, se você crê assim, Deus está te falando através da palavra. A pergunta é: Deus fala? Você crê nisso? Você acredita nisso? Ele disse: eu vou provar a vocês que Deus fala e que Deus continua se manifestando. E ele disse para os 30 que estavam no auditório: imagine um lugar aonde você imagina que Deus não vai converter ninguém. Não demorou 2 segundos. Alguém levantou a mão. Era o pastor Roberto, da igreja de Lapão. Ele levantou a mão. E o pastor Jeremias perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou o pastor Roberto. Você é de onde? Eu sou de Irecê. O que é que você imagina, onde você imagina que Deus não vai tocar ninguém, não vai salvar ninguém? Ele disse: pastor Jeremias, isso é fácil, Caruazão. Ele disse: o que é Caruazão? Ele disse: Caruazão é um povoado. Caruazão tem 15 casas. Das 15, 10 são casas de pai de santo, macumbeiro, feiticeiro. Caruazal é onde só tem macumba e feitiçaria. Lá não tem nenhum crente. Lá não tem ninguém que vai se converter. Deus não abençoa aquele lugar. Deus não converte ninguém no Caruazal. O pastor Jeremias disse: pode baixar a mão, pastor. E ele fez uma oração simples. Ele disse assim: Senhor, visita esse lugar e salva alguém lá. E levanta alguém lá para ser um missionário do Senhor nas nações. E levante alguém lá para pregar que o Senhor é Deus, que o Senhor continua falando e que o Senhor continua falando. Amém.
nós viemos embora. Quando nós chegamos aqui, aonde é que nós fomos? Carnazão. O que é que nós encontramos no Carnazão? Quando nós chegamos no Carnazal, eu não fui, os outros que foram. Quando chegaram no Carnazal, encontraram um rapaz. E perguntou: quem são vocês? Ele disse: nós somos da igreja presbiteriana, assim, lá de Latão, João Dourado. A gente foi para o congresso e aconteceu um episódio lá, e lá no congresso a gente falou isso, e o pastor que estava pregando disse que Deus ia converter alguém aqui, e a gente veio para cá para ver. Aquele rapaz olhou para aquela comissão, deu uma risadinha de canto de boca e disse: meu nome é Pelé. Eu vou contar uma história para vocês. E ele disse: eu vou chegar aí. E Pelé disse o seguinte: senta aí que eu vou contar a minha história para vocês. Ele disse: eu sou filho de um pai de santo. O maior pai de santo do povoado, a casa que tem maior invocação e que vem gente de todos os povoados vizinhos para ser rezado pelo meu pai, para ser curado pelo meu pai, para ser aqueles negócios que o Santo Médio fala, que lavado, aqueles negócios benzido pelo meu pai, vem tudo para cá, para casa do meu pai. Meu pai já está com uma certa idade. E meu pai então me chamou, me consagrou aos demônios para que eu assumisse o lugar dele. Eu já estou preparado espiritualmente para isso. Os demônios já ouvem as minhas invocações. Eles já atendem os tambores que eu bato. Eles já atendem as minhas invocações. E meu pai, eu já estou com a roupa pronta, que meu pai, nos próximos dias, vai passar a fazer a cerimônia da minha consagração no lugar dele, para ser o Pai de Santo. No entanto, um padre passou por aqui. E o padre se perdeu. E ficou perdido aqui no meio da caatinga, saiu na casa de meu pai, na minha casa. O Pelé contando, saiu na minha casa. Quando ele saiu da minha casa, ele se identificou, eu pedi para ele entrar, lhe dei água para ele, dei comida para ele. E quando ele se alimentou, bebeu a água, se recompôs para continuar a caminhada, ele disse: Pelé, eu vi que você tem um altar aqui. E nesse altar está cheio de velas, de imagens, de santos, de ídolos, de aquelas pulseiras, aqueles colares. Como é o nome daquele negócio? Guia. Rosário, está cheio de rosário, aqui cheio dessas coisas. O padre pegou a Bíblia e disse: Pelé, você só vai ler esse livro no dia que você subir nesse altar e invocar todos esses demônios que estão por trás dessas coisas todas que aí estão. E quando nenhum desses demônios se manifestar a você, você pega esse livro, abre e lê. E foi embora. E um dia, Pelé vai para o altar e invoca todos aqueles demônios que ali estavam. E nenhum se manifestou. Ele se lembrou da palavra do Padre e voltou-se para a Bíblia e foi ler um texto. E ele leu um texto. Quando ele abriu a Bíblia e leu o texto, o leão da tribo de Judá fendeu os céus, desceu como um relâmpago, entrou no coração dele, matou aquele velho homem, matou todos os espíritos malignos que estavam aqui. Matou, estou dizendo, é na expressão de ação. De ação. Nesse sentido. Não é que ele saiu
metralhando ninguém. Anulou a força, deixa eu mudar a expressão, anulou as forças daqueles espíritos. Pelé entregou o seu coração a Jesus. Aquele que era impossível em Salvador, quando nós chegamos no Caruazal, já tinha se convertido. Porque Deus faz muito antes, infinitamente mais do que o que nós pedimos, do que o que nós pensamos, do que o que nós imaginamos. A gente foi para o Caruazal, não foi para saber se Deus tinha salvado alguém. A gente foi para o Caruazal, foi para provar que Deus não tinha salvado ninguém lá. Foi essa a nossa intenção, foi provar que Deus não ia salvar ninguém naquele lugar. Pelé hoje é um presbítero da Igreja Presbiteriana de Macedônia, pregador do Evangelho. Eu estava pregando em uma igreja em Goiânia há algum tempo atrás, e alguém me disse: sabe quem está pregando na Assembleia de Deus ali do lado? Falei: não, Pelé. Eu pregando no Presbiteriano e ele na Assembleia de Deus junto lá em Goiânia, os dois juntos, porque a glória do Senhor, ela é assim. Deus fala, Deus se manifesta, o homem ouve a sua voz, porque a glória do Senhor, ela é para ser manifesta entre nós. Eu poderia estar falando aqui para vocês o que eu li em algum convênio. Eu poderia estar falando para vocês aqui o que eu li em algum avivamento. Eu poderia estar falando para vocês o que eu li em algum momento da história, mas o texto diz que a glória de Deus é para ser manifesta entre nós, e eu estou falando para vocês o que Deus fez, está fazendo entre nós. É na sua e na minha igreja. Eu estou contando de Macedônia, estou contando de Lapão, estou contando de Irecê. Desde ontem eu contei da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Irecê, estou contando da igreja mãe, estou contando da igreja Betel. Eu estou contando do que Deus está fazendo entre nós, não é do outro lado. A glória de Deus está nesse lugar. Quando eu digo esse lugar, não é só o acampamento, é nessa região, é na sua igreja, é na sua casa, é no seu ministério, é na sua vida. Deus está presente. A glória de Deus é para ser manifesta entre nós. Amém. Que horas são? 11h58, até 12, amém, irmãos. Deus abençoe. Tem 2 minutos para tentar terminar. Para terminar, queridos, por conta do horário, a glória de Deus provoca temor. Lucas, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. A glória do Senhor apareceu-lhes. Primeira coisa que eu queria destacar nesse versículo é que a glória do Senhor, ela aparece. A glória do Senhor chega. A glória do Senhor, ela entra. A glória do Senhor, ela se aproxima da gente. A glória do Senhor, ela nos visita. A glória do Senhor não está algemada e nem encarcerada. A glória do Senhor está ali. E ele diz: o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de
Que grande Deus. Quando a glória chega, Deus, e a gente percebe que ela chegou, a gente tem temor do coração. A gente tem temor do coração. O primeiro acampamento que foi realizado em DC foi em julho de 82. Não foi aqui não existia. Aqui começou em 84 para 85. Julho de 82, primeiro acampamento da micro-região de DC. Aconteceu numa escola, num povoado do município de Central, chamado Micro. Está pertinho aqui. Nós nos reunimos naquele colégio para fazermos um acampamento. E quando nós estamos nos preparando para aquele acampamento, era um grupo de 10 jovens, meninos, um mais velho, como eu já disse, tinha 22, 23 anos de idade, sem nunca saber o que era acampamento, sem ter noção do que era acampamento, nós resolvemos fazer um acampamento. Em 85, em julho de 85, São João, no São João de 85, nós fizemos um acampamento em Hidrolândia para 400 jovens. Foram 7 ou 8 ônibus, caminhões, picapes. Naquela época não era caminhonete, naquela época era picape, rural, jipe. Só não teve trator. 400 jovens. Pastor Rosentino, nós fizemos uma oração. Esse grupo de 10 meninos fez uma oração. Senhor, fale o coração desses jovens. Gera temor no coração desses jovens. Faz esses jovens te amar. Levanta no meio desses jovens apaixonados pelo Senhor, que queiram servir o Senhor com graça, com ousadia, com fervor na alma. E nós trouxemos 2 preletores, Chen e Black. Black, inclusive, faleceu há 2 anos atrás. Vieram 2 preletores, Chen e Black, de Goiás. E nós, com aquela paixão no coração, de Deus falar ao coração dos jovens. Primeiro dia do acampamento não aconteceu o que nós esperávamos. Segundo dia não aconteceu o que nós esperávamos. Terceiro dia não aconteceu o que nós esperávamos. E nós estávamos num culto como esse, de encerramento do acampamento. Manhã, como essa. Depois do encerramento teríamos o almoço e nós iríamos embora. 400 jovens no ambiente. Terminou o culto. A gente meio assim que, sem saber por que não tínhamos recebido de Deus a resposta da nossa oração. Quando de repente a gente vai sair do ambiente, um tio dessa moça faleceu há pouco tempo atrás. Regi. Na época tinha 10, 12 anos de idade. Não sei nem por que ele foi para o acampamento. Porque era acampamento de jovem, tinha um menino lá de 10, 12 anos, sem pai, sem mãe, sem tio, sem ninguém levou, ele apareceu lá. E o menino está lá. E nós botamos um apelido naquele menino, porque ele era o único menino do congresso, do acampamento, nós botamos o apelido dele de Pichote. Porque tudo que ele ia fazer, ele era um Pichote. Ia jogar bola no meio dos meninos, era um Pichote. Ia fazer qualquer outra coisa, era um Pichote. Tudo que ele ia fazer era um Pichote. Então o Pichote está lá no meio. Quando terminou o culto, que a gente vai embora, o Pichote se levantou. Isso eu queria falar, mano. Fala ou não fala? Já acabou o culto. Nós já vamos embora, vamos arrumar as malas. Mas vem cá, Pichote. Vamos dar a palavra para o Pichote. Aquele menino de 10 anos de idade pegou a palavra e disse assim, palavras minhas, não é na íntegra o que ele disse, mas ele disse assim: o Senhor Deus mandou dizer que vocês precisam temer de todo o coração. Ele só falou essa frase. Foi um aquebrantamento generalizado.
Aqueles 400 jovens se jogaram no chão, gritando, confessando pecados, confessando iniquidades, confessando o seu estado, a sua podridão. Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, porque eu penso isso, porque eu faço aquilo, porque eu desejo aquilo. E foram 400 jovens jogados pelo chão, chorando, deitados, e um menino de 10 anos falou: o Senhor Deus mandou falar. Temor no coração. Não existe vida cristã sem temor a Deus no coração. Se eu tivesse que encerrar a minha palavra, eu encerraria com isso. Queridos, desenvolvam no coração o temor ao Senhor. O temor do Senhor vai direcionar a vida de vocês no rumo e na direção que Ele, o Senhor,